mais uma palestra do nosso Setembro Amarelo. Como a gente fala, é o mês de prevenção e conscientização, prevenção ao suicídio, mas principalmente a conscientização da importância do cuidado com a saúde mental. Então, nós temos a nossa blusa do GECAT, do Projeto pela Valorização da Vida, fitinhas, lacinhos amarelos, e a gente, na semana que vem, vai contar a história do Setembro Amarelo, o porquê da fitinha, do lacinho amarelo. Então, vamos começar com a leitura do livro Vida Feliz. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal, e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Essa mensagem é inspiradora para nós, porque fala que os nossos desafios, vamos chamar os problemas de desafios, eles devem ser enfrentados, encarados por nós. Nós não podemos passar adiante, porque se temos desafios nas nossas vidas, certamente eles foram conquistados por nós mesmos, por um deslize, por um equívoco, por uma falha na vida passada, nessa vida. Então é nosso. Então nós precisamos resolver. Então, assim, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a Maria Angélica, pela oportunidade desse encontro, desse momento, procurando nos conectar, estabelecer uma harmonia com o nosso espírito protetor, com o nosso mentor, para que, ampliando esses esforços, ampliando essa união, possamos, enfim, encontrar os caminhos necessários à solução dos nossos desafios. Peço à nossa querida Maria Angélica que envolva a Marina, que preparou esse estudo com tanto carinho e que certamente, nesse mês especialmente, vai falar aos nossos espíritos, mas também daqueles nossos irmãos queridos que partiram dessa vida, como aqueles que interromperam o curso natural da vida. E assim, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos a reunião dessa noite. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Bom, como vocês viram, já devem ter visto aqui no quadro, eu coloquei a base de referência do Livro dos Espíritos, questões 920 a 933, do tema que a gente vai tratar hoje. Mas não é uma reunião, uma exposição, um estudo. Ou seja, não é para falar das perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos, e sim para fazer, como diz aqui também, uma reflexão sobre os ensinamentos que essas questões nos trazem. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Cada parte dela representa ou baseia uma das outras obras, que são as 4. Então, essa 920, a pergunta 920, ela dá início à parte do Livro dos Espíritos em que é baseado no livro Céu e o Inferno, que fala das penas e gozos terrestres. Então,
essa parte do Livro dos Espíritos é aberta com esse tema, felicidade e infelicidade relativas. E nessa parte do Livro dos Espíritos, que é a última parte, na verdade, não à toa esse tópico, porque ele pergunta, a primeira pergunta que está lá no 120, essa eu vou falar para a gente poder dar início a essa reflexão que a gente vai fazer. Ela pergunta se é possível encontrar, né, nas minhas palavras, tá? Se é possível encontrar a felicidade plena, completa, aqui na Terra. E os espíritos são categóricos, não tem talvez, não existe, depende, não. A resposta é que não. Não é possível porque nós vivemos um planeta de provas e expiações, como muitos de nós aqui já sabemos. Então, pensando nisso, se a gente está aqui, como a gente gosta de falar, né, do modo popular, para pagar boletos das outras vidas e dessa, né, das nossas contas que nós mesmos fizemos, como bem disse a página, né, e a Andréia completou, nós mesmos fizemos as contas são nossas. Então, quando a gente faz uma conta aqui na Terra, de verdade, aquela com papel e com cobrança, ninguém pode resolver por nós, alguém pode até ajudar, mas quem tem que ir lá para resolver somos nós. A mesma coisa acontece quando a gente deve alguma coisa a nós mesmos, porque a gente não deve ao outro. Apesar de termos credores, né, que nós sabemos que temos, e isso é um outro assunto, a conta é com a gente. Somos nós que prestamos contas à nossa consciência quando a gente vai embora daqui e volta para o plano espiritual. Mais ninguém. É isso que acontece. E aí, como isso é uma reflexão, claro que, como sempre, todos estão convidados a participar, comentar, perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, a gente pede ajuda dos universitários, que a tia André tem um monte de palhinha aqui. Então, eu gostaria, para começo de conversa, associar o que a gente vai falar hoje ao que o Sidney falou na semana passada. Por quê? Ele falou de resiliência. E a resiliência é um sentimento, é uma atitude fundamental para a gente conseguir viver no mundo de provas e expiações, porque nós vamos estar sendo testados o tempo inteiro na nossa resiliência. Como é que nós vamos passar pelo que a gente vê como um problema sem a resiliência? A gente não passa. E como o tema do mês é a vida, a gente não pode deixar de associar isso a sérios problemas que a gente encontra de depressão, desenvolvido principalmente em jovens e jovens adultos, porque hoje a vida é frenética, o ritmo é aceleradíssimo, as redes sociais só mostram o que é bacana. Na maioria das vezes, a gente segue blogueiro, influencer e um monte de gente que só mostra o que é bom. Porque, claro, né? Aí eu lembro do Rossandro, quando ele fala dele, tem uma fala dele, eu gosto muito dele, né? Vocês já devem ter visto em vídeos aqui nas reuniões, que muita gente traz, inclusive eu já trouxe, que ele fala assim: quem aqui, vamos pensar, vamos fazer esse exercício agora, vamos pensar na estante da nossa casa, onde tem os 4 retratos. Todo mundo lembra das fotos que estão lá? Fotos de que a gente tem lá? Momentos felizes. Viagem, aniversário, família reunida, um bebê nascendo, amigos, não é isso? Pets, né? Tem, claro que tem. Quem aqui tem ou conhece alguém que tenha a foto de um dia que uma pessoa da família muito querida, foi diagnosticada com um câncer? Quem aqui tem a foto de um dia você estava muito triste, ou conhece alguém que tenha, lá e você tirou uma foto sua sentada de cabeça baixa, chorando no seu sofá porque você teve uma briga muito séria com alguém que você ama? Quem aqui tem foto de um funeral na estante? Alguém? Alguém conhece? Alguém que tem? Antigamente era comum foto de funeral das pessoas mortas. Do caixão. Era comum. Era
comum. Já é difícil, já ficar na lembrança da precisa forte, né? Não é? Mas era uma coisa comum. Pois então, era muito comum, mas a gente evolui, né? Assim como ia lá um pouco em cima da mesa da sala, né? Isso aí. E ainda tem. Isso aí. Em algumas cidades do interior. Isso aí, exatamente. Aí a gente vê, né? A gente está falando das cidades do interior e tudo, porque realmente os lugares e as pessoas não estão onde estão por acaso, a gente sabe disso. Mas hoje em dia, quem em sã consciência faz isso? Alguém? Pois é. As redes sociais que nós usamos, elas hoje são o nosso próprio retrato. É onde a gente coloca tudo que a gente vive, tudo que a gente gosta. Ninguém vai colocar ali qualquer coisa que remeta à infelicidade. Então, é muito importante que a gente esteja conectado, porque nós vivemos num mundo que está avançando tecnologicamente e é claro que nós temos que acompanhar. Mas é preciso saber filtrar o que a gente vê. Porque é bom ver momentos felizes. Faz bem para nós saber que o outro está feliz. Os nossos amigos. As pessoas que a gente não conhece, em geral, a gente olha para falar assim, nossa, olha isso. Caraca. Será que um dia eu chego lá? Não é assim que a gente fica? Será que a gente um dia chega lá? A gente já se perguntou isso? Será que você precisa chegar lá? Para que nós estamos aqui? O que nós viemos fazer nesse planeta? Ter tudo que a gente quer? Não. E a gente não tem tudo que a gente quer? Por quê? Porque Deus é seletivo? Porque a sua espiritualidade superior escolhe a dedo os preferidos? É por isso? Quem arrisca falar sobre isso? Eu acho que a felicidade está dentro de nós. Esse é um ponto. Esse é um ponto. A felicidade está dentro de nós. Só que para a gente é muito difícil ainda e para todos nós. Porque nós estamos, como a gente sempre fala, quem é da área de educação vai me entender, a gente está na mesma sala de aula. Não estão lá na frente estudando pra caramba, os outros estão lá no fundão, perigando repetir o ano. Mas está todo mundo na mesma sala de aula chamada Terra. Então, para alguns, pode até ser que seja ok, mas para a maioria de nós, é muito difícil entender isso de fato. Essa a gente conhece a teoria. A gente sabe que a felicidade da gente depende só de nós mesmos. Mas a gente, na verdade, busca a felicidade lá fora. Não necessariamente nas coisas materiais. Não. Mas é assim, poxa, eu ia ser tão mais feliz se meu filho viesse me ver todo dia. Só que o teu filho tem a vida dele. E o fato dele não estar te vendo todos os dias não significa que ele te ame menos. Isso é um exemplo, tá, gente? Não tem... É só uma forma da gente ilustrar que nem sempre é o que é material. Né? Então, o que a gente precisa colocar em mente é, sim, a felicidade está dentro de nós. E nós estamos aqui para aprender a lidar com as nossas frustrações criadas por nós mesmos, quando a gente adquiriu os boletos lá das outras vidas ou dessa mesma. E a gente gosta também de botar, foi vida passada, eu não me lembro. Porque eu sou obsidiada, meu obsessor da outra vida está atrás de mim, nada dá certo na minha vida. Gente, isso tudo acontece? Acontece. Mas a responsabilidade pela nossa paz interior é nossa. E não pode ser de mais ninguém. Tá? Então, a gente, quando pensa em Deus como, né, sendo justo e bom, soberanamente justo e bom, não existe a menor possibilidade, pensando dessa forma e tendo isso em mente de fato, acreditando mesmo nisso, sabendo disso, que a gente acha que alguns foram escolhidos e outros não. Algumas pessoas olham, por exemplo, a riqueza material e falam assim, nossa, eu faço tudo certinho, eu ando na linha, eu pago minhas contas em dia, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu não consigo fazer nada que eu quero. Enquanto aquele lá, é desonesto, dá a volta em todo mundo, fica lá e lá, tá andando de carrão, tá cheio da grana na bolsa. Isso não pode ser justo. Pois é, a gente não sabe a conta que aquele lá está criando para ele no futuro.
Porque a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, muito mais difícil do que a prova da pobreza, segundo os espíritos. Exercitando a resiliência, no caso. Né? Então a prova da pobreza é muito menos difícil, não é que seja fácil, porque não pode ser. Mas a prova da riqueza é muito maior. E o que a gente faz com isso é nossa responsabilidade. E aí sabe o que acontece quando essa dinheirama toda vai parar nas mãos de quem não está preparado para essa prova? A chance da gente se afundar ainda mais é maior. Então, a espiritualidade sabe quem pode ter condições, porque tem gente que falha na prova, em qualquer prova. Todos nós somos falíveis, assim como somos perfectíveis, porque é para isso que nós estamos aqui evoluindo, nós também podemos falhar nas nossas provas, nas missões, enfim. Há casos conhecidos aí, que a gente já ouviu falar de performances espirituais, de espíritos que faliram nas suas missões. Mas, não é isso que a espiritualidade espera de nós. Então eles vão dar a nós, obviamente, está conhecendo a nós, como nem nós mesmos nos conhecemos, eles não vão colocar nada na nossa mão, que eles não acham que existe a menor possibilidade daquilo ser bem sucedido. Então, quando a gente fala de felicidade, o que vem à cabeça? Primeira coisa, não é para filosofar, é para falar real. Felicidade, o que vem à cabeça? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça da gente? Eu acho que é se sentir bem. Dinheiro no bolso, feliz, né? se sentir bem, Paz. conta paga, Paz. né? Paz. Ela vai falar. Sim, gratidão por tudo, ser grato. Gratidão por tudo. É excelente paz e alegria que para todos os dias. Começar por aí. Eu vou guardar isso que você falou pro final. É por aí. Mas a gente pensa nisso. Dinheiro no bolso, paz, sossego, ninguém perturbando, né? Saúde, não é verdade? Por quê? Essas são as coisas que a gente precisa enquanto a gente está aqui, não é? Mas todo mundo tem tudo isso? Todo mundo tem saúde? Todo mundo tem paz? Todo mundo tem muita grana para fazer o que quiser? Pelo menos para não se preocupar com os boletos no final do mês. As pessoas têm, que bom, mas não são todas. Algumas pessoas têm muita saúde, outras não. E aí, a gente começa a olhar para a nossa vida e pensar assim, qual é a importância que eu estou dando ao que eu tenho? Porque a gente pensa muito no que a gente não tem. Não é verdade? Pô, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria... Alguém aqui já parou para pensar no que tem? Vamos fazer esse exercício agora? Isso é importante. Vamos pensar? O que a gente já tem? Tem muita coisa. Aí eu posso falar, eu tenho uma família unida, onde todo mundo se ama. Eu construí essa família, eu junto com meu marido. A gente tem saúde, e eu sempre falo para ele, união, né? Agora para ver se vocês também seguem muito falar. O único problema que aparece na nossa vida, de vez em quando, é grana. É o único. E aí? Eu tenho muito ou eu tenho pouco? Eu tenho muito. Né? Porque isso aí é fácil resolver, só sai de casa. Tá sem dinheiro, não sai de casa. Daqui a pouco resolve, daqui a pouco melhora. Não é? E se alguém estivesse doente? E se a gente tivesse desavença, essas constantes em casa? E vocês? Tem alguma coisa que vocês têm, que vocês querem dividir? Vocês já têm e que te faz feliz? Minha mãe comeu. Ah, que coisa boa. Eu tenho tudo isso, ainda tenho uma vida, ainda tenho uma casa muito gostosa que eu vi. Olha isso. Tenho condições de comprar remédio, de ter um plano de saúde. Olha isso. Eu sou muito feliz. 3 gatos e um cachorro. Isso é motivo de muita alegria. Isso é motivo de muita alegria, gente. Certa vez eu vi numa palestra, acho que do Andrei Moreira, que a gente está sempre prestando atenção de uma maneira geral, né? Falando sobre gratidão, a gente está sempre prestando atenção naquilo que a gente não tem.
e não se liga naquilo que a gente já possui. É isso aí. A gente está sempre olhando o que falta, o que falta, o que falta. E muitas vezes a gente não percebe, não dá a devida atenção àquilo que a gente já possui. E o que deveria ser motivo de muita gratidão. É isso. É exatamente isso. Eu já tenho tudo isso que ela falou aqui da família aí. Eu tenho 4 netos, que é uma alegria, tudo. E o sonho de uma segunda casa, que era da moratória para realizar, graças a Deus, também conquistei. Olha que coisa boa. São bacanas. Tá vendo? Mas nisso, mas a maior coisa é a paz interior, Claro. com tudo. Isso aí é a maior de todas. Mas então, como é que a gente alcança essa paz? A gente está aqui dividindo experiência e sendo sincero. É claro que não é todo dia que a gente vai acordar feita poliana, oh, que lindo, oh, bom dia, sol. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o exercício que a gente precisa fazer para quando a gente se perceber reclamando, questionando, falando, porque eu não sei o que. Parar e falar assim, não, eu não tenho esse direito. Porque eu tenho muito mais do que muita gente. E eu tenho coisas que outras pessoas gostariam de ter. Assim como outras têm coisas que eu gostaria de ter. Mas não é. Pode ser que não seja para mim. Se for para mim, vai ser. Então, a gente alcança essa paz quando a gente consegue entender que tudo tem um propósito. E que a palavra de ordem, além da resiliência, porque a gente está aqui para administrar problemas, eles vão vir, então a gente tem que ser resiliente, é também paciência. Paciência. Porque as coisas não vêm a tempo e a hora. Apesar de hoje a notícia ser quase que instantânea, eu acho que às vezes a notícia chega antes de acontecer, né, a sensação que a gente tem, que a coisa nem sabe se vai acontecer, mas já está noticiando em todos os lugares que vai acontecer. A gente fica num estado de ansiedade que não pode fazer bem, que deixa a gente numa pilha, aí a gente vê tudo acontecendo, o mundo, né, polvorosa, e aquelas pessoas postando as coisas na internet, igual o Marcelo falou muito bem, né, uma vez, as pessoas postam as coisas na internet como se nada daquilo estivesse acontecendo. Ou seja, a gente olha para aquilo e a gente pensa assim, meu Deus, não é possível, será que só eu não consigo viver nessa paz? E aí, eu fiz questão de falar sobre essa parte do Livro dos Espíritos, que ela está relacionada ao céu e ao inferno, que fala sobre as penas e gozos terrestres, porque a gente sabe, estudando a doutrina, que o céu e o inferno, eles são um estado de consciência. Né? Aí a gente fala assim, quando eu desencarnar, eu não quero ir para o inferno. A gente usa umbral, a gente fala do umbral, porque a gente é espírita, né? Então a gente não fala inferno. A gente fala umbral e a gente fala pro plano espiritual, né? Ao invés de céu e inferno. É só uma questão de semântica, porque no final é tudo a mesma coisa. E aí, o que a gente vê como céu e inferno? Quando a gente pensa assim, eu vou para o céu. O que a gente espera do céu? Paraíso. Paraíso. Paz. Descanso. Eu conto, você conta. Descanso. Né? E o que a gente pensa no inferno? Pensa. Assim, meu Deus, eu vou pro inferno. O que a gente acha que vai acontecer no inferno? Calor. Sentir calor ou frio. Porque para os povos do gelo, o inverno é gelado. O inferno é gelado. Né? Existe essa diferença também, não sei se vocês sabem disso, mas os povos que vivem em lugares muito gelados, o inferno para eles é um poço de gelo. Né? Então, lugar frio, o que mais? Quais são as sensações do inferno? Muito medo. Medo. Mais? Dor. Pavor. Angústia. Nossa Senhora. Angústia. Pânico. Ansiedade. E aí agora vamos pensar o seguinte, se o inferno e o céu são estados de espírito, estados de consciência, por que não? Por que a gente tem que esperar desencarnar
Para falar assim, não, eu vou fazer tudo direitinho agora, aí eu fico nervosa, porque eu tenho que fazer tudo direitinho, aí eu fico ansiosa, me dá medo, me dá angústia, porque tem gente me cobrando, eu quero fazer um checklist de tudo que eu tenho que fazer nessa vida, aí eu fico nervosíssima com aquilo, porque eu preciso fazer tudo, para quando eu desencarnar, eu ir para o céu. Gente, eu estou assim, não, eu faço tudo isso porque eu não quero ir para o inferno. Aí você, o que você faz? Você vive o céu e o inferno aqui. Porque ele é um estado de consciência. Então é uma escolha nossa. Se a gente quer viver o céu ou o inferno. E isso é exercício diário. E é engraçado porque quando a gente vem aqui pra frente falar, a pessoa fala assim, nossa, ela deve ser muito calma. Nossa, né? Ela deve ser um doce, essa pessoa. Mas não é não. Isso é exercício. Deixa o Bruno responder. Pode responder. Prefiro não falar. Prefiro me abster. Pois é, vocês estão vendo? Só que a gente escolhe. Isso, a gente ficar irritado todos os dias, é uma escolha. A gente se querer ficar em paz aqui para dentro é uma escolha também. Qual é a escolha que a gente faz no nosso dia a dia? Para onde isso leva a gente? Houve uma situação na última semana que me deixou extremamente tensa. Uma situação em casa, pessoal, não com a minha família. Muito tensa. Eu me acalmei. Na hora eu fiquei tensa. Porque somos humanos, é isso que a gente está falando aqui. Esses sentimentos primitivos, instintivos, a gente vai ter. Só que como seres pensantes, racionais, é nosso exercício controlar esse sentimento e pensar no que fazer com ele. Então, meu primeiro impulso foi de ficar tensa, nervosa, eu chorei, etc. Eu respirei fundo e falei para ele assim, já tô calma. Sabe por quê? Nada, aí é a certeza, e outra palavrinha que está aqui também que é necessária, é a fé. Porque fé não é só falar, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Então, assim, nada na minha vida acontece sem razão. Existe uma razão para isso tudo estar acontecendo. Então, já que está acontecendo, eu vou tirar o melhor proveito que eu puder disso. Sentei, parei, peguei isso aqui é meu componente de tudo, tá? Minha vida está aqui dentro. Falei assim, deixa eu ver o que eu tenho aqui para fazer. Comecei a olhar, falei, já sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco as coisas estavam mais calmas. Hoje, por incrível que pareça, as coisas começaram a se clarear de novo. Por quê? A gente, além de tudo, a gente é imã, porque a gente é energia. Então, se a gente se mantém num estado de tensão, de preocupação, de ansiedade, o que a gente vai atrair pra gente? Mais problema. E mais problema. E por que a gente está falando isso tudo na segunda-feira do Setembro Amarelo? Porque nós sabemos que além da depressão, que é a maior causa, né, de suicídio, que é o tema do Setembro Amarelo, ser uma questão química, né, cientificamente comprovada, hormonal, com desgaste hormonal, esse desequilíbrio hormonal, ele é causado por esses sentimentos de ansiedade, de impotência, de inferioridade. Ai, eu vejo todo mundo bem na internet, eu não consigo nada disso, aí você começa. Por isso que o exercício, vamos olhar para o que nós temos, né? Porque nós queremos tudo a tempo e a hora. A gente quer tudo para ontem. Só que tudo acontece no tempo certo. E quando a gente olha para o lado e vê alguém que na nossa visão tem mais do que nós, como é que a gente faz para que esse sentimento se afaste? Lembrar de tudo que nós temos, ao invés de pensar do que não temos. Com isso, a gente para, a gente fica assim, tá, tudo bem, beleza, tá. Tem lá, viaja todo mês, não sei o quê, legal. E eu? Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho minha TV para assistir uma pipoquinha, um filme, se eu não puder sair. Eu posso. Eu tenho recursos até para quando eu tô sem grana.
quer ficar em casa vendo meu filminho, né? Então, a gente escolhe a paz ou o desespero. E sobre a gratidão que você falou. Todo mundo já agradeceu hoje? Eu agradeço todos os dias. Importantíssimo. Né? A gente aprendeu isso com os maiores mestres que nós tivemos na Terra. Claro, né? Nem vou colocar Jesus nessa conta porque ele é órgão. Estou falando desses que passam pela Terra e nos deixam lições. Todos eles falam isso para nós. Sempre se lembrem de agradecer. Todos os dias. Às vezes a gente não sabe nem por que está agradecendo. Mas só o fato de a gente estar vivo e tendo a oportunidade de estar aqui para resolver as nossas pendências lá de trás, já é motivo para agradecer. Porque a gente não sabe o que a gente fez. Alguém lembra? Quais são as contas que tem? Não. Mas será que esses sentimentos que nós falamos pagam conta? Pagam conta nossa? Desespero, angústia, impaciência, isso paga conta? Só piora. Só piora. Porque com isso a gente acaba agindo de forma que a gente não gostaria que a gente se comportasse. Não é? Então, é isso aí, você trata o outro mal, sem perceber. Eu não estou falando que é aquela pessoa que é má, que é... Não. A gente magoa alguém sem saber que magoou. Por a forma de falar. Às vezes é um impulso que a gente tem. Então, esses sentimentos, eles acabam gerando mais conta. E aí, ao invés da conta fechar, ela vai só aumentando. Né? Qual é o sentimento que paga a conta? Perdão. Perdão, gratidão, paixão, a própria resiliência e o maior de todos, amor. Amor. Fundamental. Que pega tudo isso. Porque só é capaz de sentir tudo isso quem sente. Gente, eu não estou falando do amor ágape, não. Porque a gente está em outro patamar. Estou falando desse que está ao nosso alcance, ao alcance da mão, aqui do lado. Né, na pessoa que mora com a gente, um vizinho chato. É desse amor que eu estou falando. A gente precisa. Tá sorrindo o tempo inteiro? Não. Até porque a gente não vai conseguir. Então é pedir muito para quando nós estamos em situação de muita tensão, não dá. Mas a gente precisa agir com o outro de forma equivocada. É necessário isso? O que a gente faz melhor quando alguém fala alguma coisa que a gente não quer ouvir? Sair respondendo? Cuspir o marimbondo? Ou se cala? Enche a boca d'água. Lembra do Chico? Vocês sabem dessa história do Chico? Todo mundo sabe por quê que tem essa história? O Chico, o André Luiz, quando chegou em nosso lar, foi essa história? Acho que foi. Porque ele chegou na sua estava lá no hospital espiritual, e do lado dele tinha um senhor que não parava de falar. Não parava de falar. Aí ele chegou e falou assim: olha, eu sou médico também, eu acho que o que você deveria fazer é pegar isso aqui, ó, bebe, bota e fica com essa água na boca. Ele, mas por quanto tempo você conseguir? Quero que ele parasse de reclamar, porque ele não deixava ninguém em paz. E o cara não tentava. E aí o Chico também falava para o meu amigo: quando você não souber o que falar, enche sua boca d'água. E ó, fica com aquela água na boca até passar a vontade de falar o que você gostaria. Aprenda a verdade, nós que somos ainda espíritos em evolução, como a minha amiga diz, não mais tão imperfeitos, a gente cospe água na cara da pessoa muitas vezes. Mas o ideal é não fazer isso. Engolir. Não engolir a situação, mas encher a boca d'água e ficar. Porque passa. A raiva passa. Até serenar. É isso aí. Porque a raiva passa. A raiva é um sentimento primitivo. Ele é impulso. E quando a gente aprende a controlar os impulsos, todos, não só, a gente só fala de sentimentos ruins também, né? Mas todos eles. Porque a euforia é um impulso. A euforia é um momento que também passa.
Então, sabe aquela máxima que fala assim, não tome uma decisão, e isso vale para o nosso tempo. Nunca tome uma decisão no calor do momento. Seja um momento muito bom ou um momento muito ruim. Porque os dois são maus conselheiros. A gente às vezes toma decisões nesses momentos e depois a gente não sabe o que fazer com as decisões que a gente tomou e se arrepende. Então, vamos sempre buscar equilíbrio. A palavra de ordem para a gente conseguir viver a nossa vida e administrar tudo que a gente precisa administrar, sabendo que não vai ser o último dos problemas a serem administrados, seja qual for. Longe disso. Acabou um, vai chegar outro, porque é para isso que a gente está aqui. É o equilíbrio. Sabe o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? O que eu vejo ali nas redes sociais me anima ou me coloca para baixo? A culpa é de quem quando eu sinto isso? É minha ou é de quem postou? Essa é a reflexão. Porque a culpa do sentimento que a gente tem é de quem? É nossa. A gente escolhe como vai se sentir. Então quem é que, até de maneira, como eu falei, inconsciente, promove toda uma situação de um estado de ansiedade que vira um transtorno diagnosticado, patológico, que pode se transformar numa depressão, que pode levar ao suicídio? Quem é que, consciente ou inconscientemente, desencadeia esse processo todo? Somos nós. Todos conseguem esse controle? Não. Mas aí entra esse amor que a gente tem para dar. Porque se a gente sabe que tem alguém do nosso lado que ainda não é capaz de controlar isso, e se a gente sabe que a gente pode fazer algo, o que for, para dar a mão a essa pessoa, por que não? Porque o que é que nos salva, entre aspas? Porque alguém sabe, gente. Kardec deixou claro pra gente. Amor. Caridade. Paulo, né? Na verdade, isso é a carta de Coríntios, Paulo. Fora da caridade, não há salvação. Aí a gente pensa na caridade só como a caridade dos bens materiais, vou lá dar carinho. Gente, é você estender a mão a quem está precisando, seja o que for do seu lado. Aí você fala assim, mas eu não sei se eu estou preparado para isso. Então, outro exercício. Um exercício que é um pouco difícil, mas é possível de fazer. Quando você vê uma situação e você não sabe se você quer, ou se você pode, se você tem condições de fato de ajudar, a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Não é ele o nosso modelo? Não é isso que o livro dos Espíritos nos ensina? Os Espíritos falam para nós, ele é o modelo a ser seguido. O que ele faria no meu lugar? Aí alguém pode pensar assim, mas muita pretensão, querer se igualar a Jesus. Não é se igualar. Mas se ele fala que nós somos deuses, que todos nós temos a partícula divina dentro de nós, é porque todos nós somos capazes de fazer algo, mesmo que não seja na mesma proporção que ele. Só que a gente pode, por exemplo, ver uma pessoa, você percebe que a pessoa não está boa, ela está precisando de alguma ajuda. Aí você olha e fala assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ele faria isso. Né? Aí tem outra pergunta. A gente já acha primeiro essa resposta. Aí a segunda pergunta, importantíssima, é o seguinte: eu sou capaz de fazer isso? Porque a gente também tem que ser honesto com a gente mesmo. Eu sou capaz de fazer isso? A resposta vai ser sim ou não. E essa só você pode dar. Porque são perguntas que você faz para si mesmo. Se você diz que sim, está na hora de você partir da terceira pergunta. Eu vou ficar feliz fazendo isso para essa pessoa? Se a resposta for sim de novo, faz. Não importa o que quem está vendo vai falar, porque a tendência, quando a gente começa a fazer determinadas coisas, é que a gente começa a ser julgado de trouxa, de bobão, de pessoa. Exatamente.
que se engana fácil. Só que aí pode acontecer de você estar deixando de fazer algo por alguém e essa pessoa tomar uma atitude que vai te fazer se sentir culpado pro resto da vida. Porque você está pensando no que os outros vão achar. E isso vale também para quem está se sentindo de alguma forma mal. Não quero saber o que os outros vão achar, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer para melhorar. Porque a vida foi dada a mim para eu melhorar, não foi para eu tirar. Porque eu tenho muita coisa para ver. Todos nós vivemos dificuldades. Todos. Sem exceção neste mundo. Neste planeta, pelo menos, não existe uma, eu acho que não, pelo menos é o que a gente aprende, né? Não há uma alma encarnada nesse mundo que não passa por dificuldade. Seja qual for. Porque a minha dor é diferente da sua. A minha dificuldade é diferente da sua. Dor é dor. Dor não tem... Ah, mas está por causa disso. Gente, o que é isso para você pode ser muito sério para o outro. E não cabe a nós decidir o que é dor e o que não é. A gente decide a nossa. Então, se a gente pode ajudar, se a gente pode fazer algo pelas pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos, precisamos fazer. Porque só quando a gente faz essa reflexão, o que eu tenho? Olha, ao invés de pensar no que eu não tenho, pensar em tudo que eu tenho. E o que eu já sou capaz de fazer por quem está ao meu lado, se a gente quer e sente vontade, vai fazer bem, faça. Porque isso ajuda nós mesmos com a sensação, aí ajuda quem está do lado. E aí, sempre lembrar de sermos gratos, de agradecer todos os dias, porque nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E aí eu vou, para encerrar, eu li uma coisa algumas vezes na internet ao longo desses últimos meses, que é um fato, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agradeça sempre, principalmente pelas coisas que você tem hoje, que até um ano atrás era o que você pedia nas suas orações. Porque há um ano, por exemplo, você podia estar assim, eu queria tanto um trabalho assim, mas eu queria tanto, poxa, eu queria tanto conseguir mais, por exemplo, quem trabalha com clientela, mais cliente, mais... Aí você começa a conseguir, aí você começa a ficar cansado, né? Porque cansa. Aí o que você faz? Meu Deus do céu, eu não aguento mais trabalhar, eu estou exausto, preciso de férias. Pelo amor de Deus! Para pensar. Você há um ano atrás estava desesperado por trabalho, estava pedindo o que você tem hoje. Então, vamos lembrar disso. Vamos sempre buscar, depois da crise que tem, deu a crise, surtou, para o surto, bebe uma água e fala assim, agora deixa eu pensar o que eu vou fazer. Porque é assim que a gente progride, não é no surto. Combinado? Gente, é isso, brincadeira, obrigada. Muito bom, Marina. Vamos então passar para o momento do passe. A Marina falou tantas coisas que a gente está pensando que não tem nada nem para contribuir a mais. Vamos passar para o momento do passe. O momento do passe é um momento nosso.